Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Suculentas da Leia. E para você que está chegando agora e que ainda não me conhece, meu nome é Adileia Monteiro, criadora desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar, adivinha do quê? Cultivo de suculentas, né? Eu sei que tem por aí muito material sobre cuidados, dicas, como cultivar suculentas. Nós temos tantos vídeos aqui no YouTube, temos tantos jornais, revistas, tudo. Mas é sempre bom aprender um pouquinho a mais. Eu aqui passo para as pessoas a experiência que tenho, né? Aquilo que eu aprendi na prática mesmo. E também aprendo muito com os nossos colegas. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês de 5 erros que não se pode cometer quando quer ter uma linda plantinha de suculenta em casa, tá? Então, se vocês já gostaram do tema, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like positivo para mim e vamos pro vídeo. Eu vou começar falando uma coisa. Quem acha que suculentas é uma planta que não exige cuidados, que não dá trabalho, tá errado, tá? Eu já vi muita gente falar assim, eu vou comprar suculentas, vou colocar no balcão lá de casa suculentas, que a suculenta não precisa de cuidados, não dá trabalho. Já vi pessoas indicar, né? Compra suculentas para você, que a suculenta não precisa de cuidados. Gente, quer uma planta que não precisa de trabalho, que não precisa de cuidado, que ela vai estar sempre bonitinha? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Plantinhas de plástico. Essas aqui estão no banheiro da minha filha já há um bom tempo, porque o banheiro dela não tem muita claridade, não tem luz solar, né? Então, ela colocou isso aqui lá para enfeitar a pia, fica bonitinho. Quando enche de poeira, ela lava e pronto. Não precisa de cuidados. Essa é o tipo de planta que não precisa cuidados. Porque suculentas de verdade exigem cuidados, sim. E eu vou começar com o primeiro erro que ninguém pode cometer, tá? Porque senão vai matar a sua planta. É um erro que não se pode cometer com nenhum tipo de planta, mas com as suculentas é fatal. É água, a rega, tá? A rega é muito importante. Quando uma pessoa compra pela primeira vez uma plantinha, a primeira pergunta é: quantas vezes eu devo molhar por semana? Quantas vezes eu devo colocar água por dia? Esses são os tipos de pergunta para quem inicia com uma plantinha. Não existe uma regra que você tem que molhar a suculenta 3, 4, 2, tantas vezes por semana, ou por dia, ou por mês. Não existe. O que existe é você controlar o substrato da sua plantinha. E aí que entra a parte de cuidados, de dedicação, de gostar, né? Porque se você planta a plantinha, coloca ela lá e nunca olha, o dia que você for ver, ela morreu de seco ou de muita água, né? Depende. Então, a melhor forma de saber se a sua planta precisa ser molhada é controlando o substrato, né? Com o dedo, você pode estar tocando o substrato do vasinho, você vai perceber se ele está seco. Se tiver seco, é hora de molhar de novo. Não importa se você molhou ontem. Vai ver que era um dia de muito vento, de muito calor, e evaporou toda essa água, a sua planta já precisa ser molhada de novo. Você molhou ontem e vai molhar hoje de novo, sem problema. Agora, se está em um ambiente muito fresco, úmido, é frio, você molhou ela, depois passou ali um dia, 2, você vai lá e controla a terra, você vai ver que ainda tem umidade nessa terra. Então, é inútil colocar água novamente, espera secar, né? Porque isso depende muito do local onde você está, né? Eu, por exemplo, moro na Europa e lá eu não tenho problema com suculentas no inverno, porque é frio o tempo todo. Muita umidade. Então, eu venho para cá, para o Brasil, justamente no inverno, que minhas plantas ficam lá 2, 3 meses sem muitos cuidados. Eu ligo para o meu marido, para o rapaz que me ajuda no jardim, e falo assim: hoje você coloca um pouquinho de água nas minhas suculentas. Isso a cada 20, 30 dias, somente nas suculentas, nos cactos não. Agora explica uma coisa: todo cacto é suculenta, mas nem toda suculenta é cacto, tá? Porque o fato de ser suculentas é ter ali folhas gordinhas, ter um caule que acumula, que armazena água. Isso é suculento. Então, os cactos têm esse tipo de coisa também e eles são plantas suculentas. Mas isso aqui, por exemplo, é uma planta suculenta, mas não é cacto. Então, eu no inverno, na Europa, eu coloco um pouco de água somente nas suculentas. Os cactos, se está no lugar frio, umidade, tempo chuvoso, pode deixar sem água. Entendeu? E essas suculentas têm que olhar o substrato para ver como está. Então, esquece isso, esquece essa pergunta: quantas vezes posso molhar minha planta?
Você tem que controlar, olhar o substrato da sua plantinha e você vai entender se ela está precisando de água ou não. E com o tempo você passa a conhecer muito, tá? É como ser mãe, né? Nossa criança nasce, não sabe falar, mas em poucos dias a gente sabe tudo que ele está querendo através do choro. Quando chora, você sabe se aquele choro é porque está com fome, que tem que trocar fralda, é porque está sozinho, você sabe de tudo. A planta é a mesma coisa. E é por isso que exige sim dedicação, cuidados e tem que gostar, né, gente? Então, esquece isso de dia certo para molhar plantas suculentas e outras plantas também, mas o tema aqui é suculenta. Não existe uma regra, gente, pelo amor de Deus. Controla a terra da sua plantinha. Se tiver seca, coloca água. Se tiver úmido, não põe água. Outra coisa também, se você tem uma suculenta plantada e o vaso está dentro de um pratinho, quando você molhar, que escorrer a água tudo, aquela água que acumula no pratinho, joga fora, não deixa ali parada, porque aquela água vai subir muita umidade para as raízes e isso também pode matar a planta, tá? Então, deixa no pratinho, o vaso no pratinho, mas o pratinho tem que estar seco. Só o substrato que deve estar úmido, não encharcado, úmido e nem completamente seco, porque ela vai ficar desidratada. Segunda coisa muito importante, né? É luz, sol, sombra, né? Ah, eu tenho uma plantinha, essa aqui pode ficar na sombra. Gente, nenhuma planta pode ficar completamente na sombra. Tem algumas, né? Algumas sabambaias, alguma coisa que é dentro de floresta, de bosque, elas ficam bem completamente escondidinhas na sombra. Mas ali elas já são adaptadas na natureza para ficar daquele jeito. Mas se você tem suculentas em casa, elas vão precisar, quando fala de sombra, meia sombra, elas precisam estar num ambiente que tenha muita claridade e que pega pelo menos um pouquinho de sol na parte da manhã. Viu? Uns raiozinhos de sol na parte da manhã faz bem a todo ser vivo, sem exceção. Então, precisa de ambiente com muita claridade, perto de uma janela, numa sacada de apartamento, tem que ter muita claridade. Não coloca a sua planta em um ambiente completamente como... Por minha filha tem isso aqui no banheiro, porque lá não tem raios de sol, como eu disse no início. Ela colocou as plantinhas de plástico. Ela tem as suculentas, que isso aqui também é da minha filha, ela tem num balcão, onde que pega sol na parte da manhã e muita claridade, né? E essas aqui já são suculentas de sol mesmo, elas pegam sol onde está. Agora, se é de sombra, meia sombra, lembre-se, precisa de muita claridade. E as suculentas de sol pleno, depois de um período chuvoso, que elas tomaram muita chuva, e aí depois sai aquele sol forte. Quando a gente tem muita, acaba perdendo suculenta, né, gente? Mas se você tem pouquinho, se você ainda tem 2 ou 3, se você está no começo do vício, digamos assim, digo vício, porque depois de uma você passa para 2, 3, 4 e vai só aumentando, né, gente? Mas se você tem pouquinhas, depois de um período chuvoso e que elas estão sem tomar sol, não deixa elas pegar aquele sol quente que vai sair depois da chuva, porque vai queimar todas as suas suculentas. Elas, mas era de sol pleno? Sim, é de sol pleno. Mas elas ficaram aí 4, 5 dias em chuvoso, em dia chuvoso, dias frescos, elas não pegaram nenhum raio de sol. Elas já se adaptaram sem o sol, elas estão sensíveis, elas estão muito, como dizia minha avó, melindrosas depois da chuva. Não deixa pegar sol forte, porque vai queimar. Você tem que ir adaptando elas aos pouquinhos no sol de novo. Coloca num ambiente que pega pouquinho sol de manhã, uma meia sombra, quando queimar mesmo, pode deixar elas no sol novamente. Mas então tome cuidado com isso. As de sol pleno, depois de um tempo chuvoso e na sombra, se colocar diretamente no sol, elas vão queimar. A mesma coisa acontece quando você compra uma plantinha em um garden, em qualquer lugar para levar para sua casa, ela tá lá dentro de cobertura, foi crescida em estufa, ela tem todo um processo que ela não tá pegando sol direto, mesmo que seja uma planta indicada para plantar ao sol, em sol pleno. Não coloca ela diretamente no sol, ela vai queimar e vai morrer sua planta. Você tem que ir adaptando ela aos poucos. Deixa tomar meia horinha de sol, coloca num ambiente bem claro, um dia sol, outro dia você tira, enfim, vai aos poucos, porque senão ela vai queimar tudo. E agora vamos para o nosso quarto erro que a gente não pode cometer. Também é o fato de deixar a planta abandonada e nunca olhar o que está acontecendo. Você tem que ter um controle de insetos, né, de doenças com as plantinhas, como fungos, tantas outras coisinhas que aparecem, tá? Cochonilhas, pulgões, tudo isso você tem que estar de olho na sua plantinha para ver se não tem. E aí, se você vê que está com fungo, tem vários vídeos em outros canais que explica como curar, como cuidar daqueles fungos, né? Como cuidar da sua plantinha. Eu creio que já falei disso em alguns vídeos.
Se não falei ainda, não me lembro muito bem, eu devo fazer um vídeo só desse tipo de coisa, né? De como curar algumas plantinhas quando estão com algum tipo de inseto, algum tipo de doença. Então, mais uma vez, é o fato, você tem que gostar, tem que dedicar, né? Para estar de olho na sua planta. Se você planta ela e abandona lá porque suculentas não precisa de cuidados, vai chegar uma lagartinha, vai comer as folhas tudo, come o olhinho, daqui a pouco mata a planta, é cochonilha, é um monte de coisas que acontecem. Então, a quarta dica para você ter suculentas bonitas, lindas e maravilhosas é estar sempre de olho se não tem inseto, se não tem fungo, se não tem cochonilha, se não tem nada, né? Isso é muito importante para ter uma planta linda e saudável. O quinto e último erro que eu vou falar hoje é com relação a comprar a plantinha. Quando você for comprar uma suculenta, qualquer tipo de planta, mas aqui o tema é suculentas, vamos citar suculentas. Quando você for comprar uma plantinha de suculentas, dá uma olhada como está as raízes, se ela está bem enraizada, compra uma planta saudável, vê se não já está ali alguma cochonilha, alguma coisa, algum inseto naquela planta. Procura comprar planta saudável, que aí vai te dar menos trabalho para cuidar dela, tá? A gente, depois de uma certa experiência, consegue salvar qualquer tipo de planta. Às vezes a gente também deixa morrer, né? Não é que salva todas, mas a maioria. Às vezes alguém, eu tô com uma planta tão doente ali, tal, vou jogar fora, não dá pra mim que eu cuido dela. E daí, pouco tempo, a pessoa vê a planta e nem acredita. Mas se você ainda não tem essa experiência na prática, compre plantas saudáveis, para não vir te dar problema logo em seguida. E uma coisa muito importante também é o substrato. Eu tenho vídeo aqui no canal, esse eu lembro, realmente eu fiz. Eu tenho vídeo no canal que eu mostro como eu preparo o meu substrato, né? O meu jeito de fazer, de preparar meu substrato. Mas existe várias formas. Isso aí também é a mesma coisa da rega. Não existe uma coisa que tem que ser aquele substrato, não. Cada um prepara o seu, tá? Você pode misturar palha de arroz carbonizada, carvão, que mais, gente? Tanta coisa, esterco, tanta forma que você tem de fazer um bom substrato. Agora, uma regra que vale para todo mundo é que terra para suculentas tem que ser bem soltinha, para a água passar e ir embora. Não pode ser aquela terra agarrada, grudando nas raízes, que impede a sua raizinha, as raizinhas de sua planta desenvolver. Tem que ser um substrato bem soltinho. Agora, as misturas que você vai colocar ali, tem várias formas de fazer substrato. Eu tenho um vídeo aí que explica muito bem, uma forma muito simples que eu uso para todas as minhas suculentas e cactos e que dão super certo. Mas cada região, cada pessoa adquire uma forma de fazer o seu substrato. Aí torna novamente como uma criança. Toda mãe tem o seu jeitinho prático de cuidar do seu filho, né? Então, se você gosta da sua plantinha, você vai ter essa dedicação e preparar um bom substrato, né? A adubação também é muito importante, tá? Quando passa um bom tempo que ela está plantada, é bom fazer uma adubação, sim. Ou trocar o substrato, né? A gente precisa estar sempre fazendo isso. Mas aí já entra numa coisa, num processo mais complicado, de uma maior experiência. Para você que está começando, depois de um bom tempo, coloca um pouquinho de adubo, sim. Todos os adubos que você compra tem as dosagens certas, tá? Não vai colocar muito adubo, que você vai matar a sua planta, é melhor colocar menos do que mais. Mas segue as instruções, né? Sempre tem a quantidade certa que você vai usar para um vaso de 1 litro de terra, né? Ou tantos metros quadrados. Você faz a base ali, faz a conta matemática e vai saber exatamente a quantidade que deve usar. Deve ser uma adubação sempre à base de potássio, fósforo e azoto. Faz muito bem para sua plantinha, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Eu não gosto de alongar muito, eu tento falar rápido e resumir o máximo, porque vídeo longo ninguém aguenta, né? Meu Deus. Então, eu agradeço muito a companhia de vocês, agradeço cada um que tem inscrito aqui no canal. Meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.